Que é o ponto. Exaga. Etele. Sério agora, hein? Salve galera, seja bem-vindo a mais um Por Trás do Frame. Meu nome é Kiko Barbosa, diretor de fotografia da Impulso Filmes e instrutor do curso básico de direção de fotografia aqui do CinemaScope. Nesse vídeo a gente avança por 6 técnicas cinematográficas brilhantes que são usadas para mudar a perspectiva de onde a gente assiste ao filme e ao mesmo tempo acrescentar novas camadas de informação dentro da nossa narrativa. Não se esquece de inscrever no nosso canal, dar o like no vídeo, clicar lá no sininho para ficar por dentro das novidades aqui do CinemaScope e vamos nessa! Primeira técnica que eu acho que vale destaque é o Dolly Zoom. Primeira vez que o Dolly Zoom foi usado foi no filme Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock em 1958. O efeito foi usado justamente para destacar o medo de altura que o personagem principal tinha. Então, a partir do momento que ele olha para um vão, você tem esse deslocamento de perspectiva, esse deslocamento do próprio ambiente, né, que traz essa sensação de vertigem. Para conseguir esse efeito, eles colocavam a câmera em um trilho com que ela conseguisse se mover para frente e para trás e junto com uma lente zoom. À medida que a câmera é movimentada para trás, a lente dá um zoom in, fechando um pouco mais a imagem. Essa distorção de perspectiva ela é utilizada muitas vezes nos filmes para mostrar a questão de pavor, susto ou alguma realização específica que aquele personagem está tendo naquele determinado momento. Você pode ver efeito em Tubarão, do Spielberg, Apollo 13, do Ron Howard e até em Senhor dos Anéis e Sociedade do Anel, quando o efeito é usado para mostrar algo relacionado ao sobrenatural. A segunda técnica foi batizada de Bullet Time por John Guetta, o supervisor de efeitos visuais do filme Matrix de 1999 das irmãs Wachowski. O efeito permitia que a câmera mudasse bruscamente a perspectiva que ela estava seguindo num curto espaço de tempo, dando perspectivas fantásticas sobre determinados movimentos. Assim que a personagem pula, você tem um pivô em volta dela dentro desse curto espaço de tempo, dando esse deslocamento temporal daquela imagem. Isso é possível colocando diversas câmeras digitais fotográficas, elas são alinhadas ao longo de um trilho, seja ele espiral ou seja paralelo, e essas câmeras são programadas para fazer tiros sequenciais. E ao longo de todo o processo, quando todas as câmeras tirarem as fotos, elas são jogadas dentro de um programa de computação gráfica, é construído um espaço 3D em volta desse personagem, né, tudo gravado em tela verde, para ter mais controle dentro dos efeitos visuais e depois isso é finalizado na cena fantástica que a gente vê no filme. A terceira técnica são os enquadramentos possíveis através de um equipamento que chama Snorri Cam ou Body Cam. Consiste em uma haste que é colocada fixamente no ator. Então, quando você tem a câmera voltada para esse personagem, você tem ele fixo no quadro e tudo ao redor desse personagem está girando. Os Snorri Brothers então apresentaram esse equipamento para um diretor que estava rodando um filme, né, de baixo orçamento. E o diretor era o Darren Aronofsky quando ele foi rodar o Pi. E então foi o primeiro filme que foi utilizado esse equipamento, né, o Snorri Cam, que é justamente essa câmera na ponta dessa haste voltada para o personagem. O efeito é usado em diversos outros filmes, então ele tem um aspecto muito positivo dentro da narrativa. Isso causa um efeito de vertigem, além de uma desorientação daquele personagem, que você acaba ficando limitado. É mole? A quarta técnica cinematográfica é o Steadicam. Steadicam é um equipamento inventado por Garrett Brown em 1974. A ação existe em isolar a câmera em um sistema que você consiga trocar o centro de gravidade, né, desse sistema e você isolar esse sistema do corpo com um braço de molas. Dessa forma, você isola a câmera de qualquer movimento físico que você estiver fazendo. Então você pode correr, você pode pular com a câmera, que dependendo da forma que você tiver regulado o Steadicam, a câmera continua no mesmo nível, a câmera continua fazendo a mesma fluidez. A primeira vez que a invenção foi utilizada por Garrett Brown foi no filme Caminho da Glória, de 1974. No filme, Garrett fazia um plano de cima de uma plataforma que descia e quando a plataforma chegava mais perto do chão, ele desce dessa plataforma com a câmera no Steadicam e segue um personagem, fazendo um grande plano de sequência. O filme é muito bonito, vale a pena assistir, justamente para pegar, né, esses detalhes da cinematografia. A forma de vender essa nova perspectiva que o Garrett Brown tinha conseguido com a invenção do Steadicam foi fazer um rio. Então ele filmou a namorada dele subindo escadarias, né, da cidade onde eles moravam. E depois ele levou isso e mostrou para produtores, né, da grande indústria do cinema. E acabou caindo na mão do Sylvester Stallone.
que foi contratado para fazer aquele plano da escada do Rock em 1976, subindo a escada correndo com o Steadicam e depois fazendo aquela volta triunfal em volta do personagem. Mas foi mesmo em 1980 que o Steadicam ganhou o destaque principal. Foi quando todo esse material que ele já tinha feito até aquela data chegou nas mãos de Stanley Kubrick. Ele pediu para que o Steadicam fosse equilibrado com que a câmera ficasse de cabeça para baixo, a câmera ficasse em um ângulo baixo, que foi o que consagrou o Steadicam, que é a câmera que segue o Velotrol de Danny no Iluminado em 1980 pelas mãos de Stanley Kubrick. O Steadicam hoje se tornou uma ferramenta muito útil e muito utilizada nos diversos sets que você vê por aí. O princípio básico de funcionamento do Steadicam é o que fundamenta os gimbals que a gente usa hoje, os gimbals eletrônicos, a forma de balancear, tudo isso foi lá atrás, né? Era você colocar a câmera num lugar onde você conseguiria mexer no centro de gravidade dela e conseguisse equilibrar isso de alguma forma. A quinta técnica cinematográfica desestabiliza qualquer um. No filme Contato de 1997, a cinematografia mais uma vez contou com os efeitos visuais para somarem esforços dentro de uma narrativa. O efeito é surreal. Essa cena pega todo mundo desprevenido e dentro dela tem duas formas que são decisivas para conseguir dar esse efeito. A cena ela começa a ser rodada a 24 quadros por segundo, só que em um determinado momento ela roda a mais frames por segundo. O efeito é exatamente aquele como se o tempo estivesse parando. Então você tem aquele efeito boom. O que dá um nó no cérebro da gente nessa cena é justamente na parte onde ela vai levar a mão dentro do armário. Para rodar essa cena, a câmera era acoplada a um colete. Esse cara subiu as escadas correndo, entrou naquele corredor e foi até o banheiro. Dentro dos efeitos visuais, você tem dois plates, que é o que eles chamam das camadas, né? Ela é gravada de uma forma como sendo o reflexo dela mesma e o outro plate é gravado como se ela realmente estivesse levando a mão na maçaneta. Quando eles são colocados juntos, você tem esse tipo de efeito. A sexta e última técnica cinematográfica que eu acho que merece destaque é o que foi usado para gravar o filme Soy Cuba, de 1964. O filme foi gravado em uma coprodução da Mosfilm e o Instituto Cubano de Cinematografia. Com a direção de Mikhail Kalatozov e direção de fotografia de Sergei Ruzevsky, o filme traz uma perspectiva muito diferente do que se via na época. Eles usaram as lentes grande-angulares para trazer a subjetividade à câmera que eles estavam trabalhando. Então eles usaram muita câmera na mão para trazer também a câmera mais viva, né? Trazer essa dinâmica de movimento para dentro da câmera, justamente para levar o espectador para aquele local, para aquele universo fílmico. Mas ao longo de todo o filme uma cena chama muita atenção. A câmera está no meio da multidão acompanhando uma personagem, quando ela de repente começa a subir. Ela sobe, depois ela entra dentro de uma outra construção, passa entre corredores, passa entre outros personagens, depois ela vai para uma outra construção. Os russos eram zica, velho. Para isso funcionar, a câmera também era colocada em um suporte e ela era passada entre roldanas, entre polias, né? As pessoas iam puxando isso num sistema de roldanas para que ela subisse a essas alturas todas, né? Passasse entre mãos de operadores para que ele fizesse todo aquele movimento para ter esse grande finale incrível dentro desse filme. A perspectiva proposta por Soy Cuba é justamente o que hoje a gente consegue fazer com os drones. Então é uma introdução à linguagem do que hoje a gente trabalha, né, para fazer com os drones, esses takes aéreos que você vê enriquecendo os filmes por aí. Repare que nas 6 técnicas o que a gente vê é justamente uma mudança de perspectiva. São perspectivas diferentes que você entrega para o seu espectador para você colocar uma pontuação numa narrativa que você estiver trabalhando. Quando você tem uma mudança de perspectiva, você tem justamente um aspecto a mais do personagem exposto ao nosso espectador. Então você tem mais contato com informações, você consegue chegar um pouco mais próximo dentro da emoção, que é, na verdade, né, a nossa missão final é chegar lá dentro do gatilho psicológico emocional do nosso espectador e fazer com que ele se emocione com aquilo. Chegamos ao final de mais esse vídeo, muito obrigado para você que ficou aqui até o final. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, fala com a gente aqui no comentário, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever aí no canal, é muito importante pra gente. Te vejo no próximo episódio e até lá! Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.